A sala de espera estava quase vazia naquela tarde. Apenas o barulho suave do ar condicionado, o tilintar de uma xícara lá no balcão da recepção e o silêncio particular dos lugares onde as pessoas chegam carregando esperanças que ainda não têm forma. Rita estava sentada perto da janela com as mãos unidas sobre a barriga. 5 meses. Sentia o bebê se mexer às vezes, um jeito de se anunciar que ela achava que nunca ia cansar de sentir. Havia nervosismo, sim, o tipo que antecede cada consulta, cada vez que ela aguardava ouvir aquele coração pequeno batendo firme na tela. Mas havia também uma quietude nova, uma paz que ela estava aprendendo a reconhecer como pertencimento. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, para a pessoa certa. Ela olhou para a bolsa no colo. Dentro, o cartão do plano de saúde, um pedaço de bolacha cream cracker caso os enjoos voltassem, e uma fotografia do ultrassom anterior que ela guardava como quem guarda um talismã. Sorriu sozinha, sem perceber. Foi quando a porta da clínica abriu. Ela não olhou de imediato. Pessoas entram e saem o tempo todo. Mas havia algo no passo. Aquele passo específico, pisado de um jeito que ela tinha passado anos aprendendo a reconhecer de longe, pelo corredor, pela escada, para ter tempo de se preparar, que fez o corpo dela reagir antes que a mente processasse. Os ombros subiram, o pescoço enrijeceu, a mão foi involuntariamente para a barriga. Rita, uma palavra, só uma. E toda aquela paz que ela estava aprendendo a ter se desfez como açúcar em água quente. Joel estava parado no meio da sala de espera, olhando para ela do jeito que sempre olhava quando queria deixar claro que a encontrou, que sabe onde ela está, que não existe lugar onde ela vá que ele não chegue também. Ele estava bem vestido. Joel sempre estava bem vestido em público, isso era parte da performance, com aquele sorriso de canto de boca que não era sorriso. Que coincidência, ele disse, e havia escárnio até no espaço entre as palavras. Rita não respondeu. Olhou para a recepcionista, que havia levantado levemente da cadeira com a expressão de quem não sabe exatamente o que está acontecendo, mas percebe que algo não está certo. Vim ver meu filho, Joel disse, mais alto dessa vez. Alto o suficiente para a senhorinha do outro lado da sala erguer os olhos do celular. Tenho direito de participar do exame. É meu filho. Você não foi chamado, Rita disse. A voz saiu mais firme do que ela esperava, mas as mãos tremiam. Não preciso ser chamado. Ele deu um passo na direção dela. Você saiu da minha casa, Rita. Saiu sem falar nada, sem dar explicação, levando o meu filho na barriga. Você acha que isso não tem consequência? Qualquer assunto sobre o bebê passa pelo advogado. Ele riu. O tipo de riso que não tem alegria, só veneno. Advogado. Repetiu a palavra devagar, como se estivesse saboreando algo amargo. Você tem dinheiro para advogado agora? Deu mais um passo. Você limpa a casa dos outros, Rita. Não se confunda. As palavras eram calculadas. Ela sabia disso. Sabia que Joel era especialista em encontrar a fissura exata, o ponto onde a pessoa já está machucada e pressionar ali com precisão. Ela conhecia esse jogo de cor. Mas saber que é uma armadilha não impede de sentir o ferimento quando ela se fecha. Os olhos encheram, ela não queria. Pressionou a mandíbula, respirou fundo, mas as lágrimas vieram mesmo assim. Aquelas traicioneiras lágrimas que ele sempre soube arrancar dela diante de outras pessoas, que ele sempre usou depois como prova de que ela era fraca, instável, exagerada. Você vai entrar nesse exame, ele disse baixo, chegando perto demais. E depois a gente conversa sobre o que vai acontecer daqui para frente. Porque você não vai criar esse filho sozinha, fingindo que eu não existo. Ela abriu a boca para responder, mas outra voz chegou antes. Rita, calma, diferente. Com um peso que não precisava se anunciar. Ela virou. Carlos Alberto estava parado na entrada da clínica com uma pasta preta na mão e o terno escuro de sempre.
Ele havia chegado para falar com o irmão, Dr. Henrique, sobre um assunto de família, nada urgente, a rotina de dois irmãos que dividem o mesmo sobrenome e, às vezes, precisam dividir também as decisões. Mas ele havia parado. Viu a cena. Leu tudo em segundos, com aquela capacidade que ele tinha de entrar numa sala e entender a temperatura do que estava acontecendo antes que qualquer palavra fosse dita. Seus olhos encontraram os de Rita, e ali, naquele segundo, ele tomou uma decisão. Caminhou até ela, passos firmes, sem pressa, sem hesitação. Parou do lado dela, muito perto, perto o suficiente para que o gesto dissesse algo sem que ele precisasse abrir a boca. Então inclinou levemente a cabeça, e os lábios dele ficaram a poucos centímetros do ouvido dela. Ela sentiu o calor antes de entender as palavras. Finja que sou seu marido. Amigos e amigas que me acompanham, essa é uma daquelas histórias com final feliz que vocês tanto pedem e esperam. Se estão aproveitando a narrativa até aqui, deixem o like e contem nos comentários de onde estão me ouvindo. Quero saber até onde essas histórias estão chegando. Quero mandar um abraço especial para Sueli Márcia, de Guaiçara, em São Paulo, para Isabel Zelinda da Silva, do Rio de Janeiro, e para Nadir Albano, de Campinas, em São Paulo. Vocês, assim como todos os ouvintes do canal, são muito especiais para mim, e cada comentário de vocês faz toda a diferença no vídeo. Adoro ler todos. E para quem comentou abraço, junto com o nome da sua cidade, fiquem tranquilos. Nos próximos vídeos, vou mandar o abraço de vocês também, combinado? Rita demorou a processar as palavras de Carlos Alberto porque seu corpo ainda carregava a memória de uma vida inteira aprendendo a se defender. Uma história feita de medo, silêncio e marcas que não desapareceram quando a violência ficou para trás. Joel entrou na vida dela com flores, palavras certas e a atenção calculada dos homens que sabem conquistar. Rita era nova demais para reconhecer os sinais. Que ciúme não é cuidado, que controle não é proteção, que um homem que diminui uma mulher jamais cresce o suficiente para parar. Os alertas vieram aos poucos, o humor que mudava sem aviso, as perguntas insistentes sobre onde ela estava, as amigas que ele criticava, as roupas que nunca estavam adequadas, os planos que ele desaprovava. O isolamento foi sendo construído em silêncio, até o dia em que ela percebeu que não tinha mais para quem ligar. A violência não começou com estrondo. Veio disfarçada de acidente. Um empurrão, um braço apertado com força demais. A voz que subia até virar grito e depois descia para um sussurro ameaçador. Ela nunca soube qual era pior. Pediu ajuda uma única vez. Ouviu que todo casamento tem fases difíceis, que precisava ter paciência. Guardou a resposta e nunca mais pediu socorro. Quando descobriu a gravidez, ficou imóvel diante das duas linhas no teste. Ali havia uma certeza e uma decisão. Aquela criança era dela, inteiramente dela. E não cresceria numa casa onde aprender a andar significasse também aprender a não fazer barulho. Foi Dona Celeste, a vizinha atenta, quem apareceu com uma solução. Um emprego numa casa grande para um homem sério que pagava em dia. O nome dele era Carlos Alberto. Rita chegou à mansão esperando ordens ásperas e voz alta. Encontrou silêncio e objetividade. Ele explicou o necessário e voltou ao escritório. Não gritou. Não a olhou com desrespeito. Quando ela quebrou um copo no segundo dia e se encolheu, pronta para o impacto, ele apenas perguntou se ela havia se machucado. Não tinha, mas seu corpo demorou a acreditar. Com o salário, Rita começou a guardar dinheiro em segredo. 2 meses. 3. Esperando que a determinação superasse o medo. Escolheu uma manhã em que Joel saiu cedo, juntou o pouco que ainda era realmente seu, deixou a chave sobre a mesa e foi embora. Sem bilhete. As marcas no braço já diziam tudo. Alugou um apartamento pequeno, trocou a fechadura e naquela noite dormiu sem esperar os passos no corredor. Acordou com um chute leve na barriga, como se o bebê soubesse que, enfim, estavam a salvo. Na clínica,
Ao ouvir as palavras de Carlos Alberto, Rita fez algo que ela mesma não esperava de si mesma. Ela acreditou. Não pensou, não calculou. Apenas se deixou apoiar naquilo como quem, depois de muito tempo andando sozinha, encontra um muro e simplesmente encosta. Ela virou para Joel com a coluna ereta e disse, com uma voz que carregava algo novo dentro dela: "Esse é meu marido." Carlos Alberto estendeu a mão para Joel com a naturalidade desarmante de quem não precisa provar nada, sem sorrisos forçados, sem intimidação explícita, apenas presença. "Carlos Alberto", ele disse. Só isso. O nome como declaração suficiente. Joel olhou para a mão, depois para Rita, depois para Carlos. Havia uma guerra acontecendo atrás dos olhos dele, o ego puxando para um lado, o instinto de recuar puxando para o outro, porque havia algo em Carlos Alberto que Joel reconhecia imediatamente, o tipo de reconhecimento involuntário que homens como Joel fazem diante de homens que não conseguem intimidar. Não sabia que ela tinha se casado, Joel disse com o sorriso torto de quem ainda está tentando. "Há coisas que ela não deve satisfação a você", Carlos respondeu. A voz era baixa, educada, com gelo dentro. "Ela não quer sua presença nesse exame. Isso não é uma discussão, é um comunicado. Se você tiver alguma questão legal, o caminho é a justiça." Uma pausa precisa. "Você sabe onde fica ou precisa de ajuda?" O silêncio que se seguiu durou poucos segundos, mas foi suficiente. Joel endireitou os ombros, jogou o olhar para Rita com a promessa silenciosa de que aquilo não estava acabado, e saiu. A porta se fechou, e Rita percebeu que estava tremendo. Carlos colocou a mão levemente nas costas dela, suave, sem pressão, o tipo de toque que pergunta antes de oferecer, e disse em voz baixa: "Vamos entrar." Ela ouviu o coração do filho naquele dia, batendo forte, regular, cheio de uma vida que ainda não entendia nada do que havia acabado de acontecer do lado de fora. Mas ela entendia, e chorou de um jeito diferente, não o choro que Joel arrancava, o outro, o que vem quando algo finalmente para de doer. Depois da clínica, Carlos Alberto não falou nada no carro, só quando chegaram à mansão, porque ele havia insistido com uma calma que não admitia recusa. Ele fez uma xícara de chá, colocou na mesa e sentou do outro lado com aquela postura direta que ela já conhecia bem. "Por que você não denunciou?" ele perguntou. Ela olhou para o chá por um momento. "Porque eu achei que não ia adiantar", ela disse sem enfeite. "Porque ele é convincente e eu sou faxineira e eu sabia como essa história seria contada." Carlos ficou quieto. Depois: "Hoje ele te ameaçou diante de testemunhas, dentro de um lugar com câmeras em todos os ângulos." Pausa. "Meu irmão já está verificando as gravações. Com sua permissão, isso vai para a polícia essa semana." Ela levantou os olhos para ele. "Por que você está fazendo isso?" Ele não respondeu de imediato. Havia algo nele que ela percebeu naquele momento, uma camada embaixo da seriedade, algo que ele carregava quieto, que não ficava aparente para qualquer pessoa, mas que ela por algum motivo conseguia ver. "Porque dá para fazer", ele disse por fim. "E porque ninguém deveria ter que enfrentar isso sozinho." Ele pediu que ela ficasse, por segurança, enquanto o caso corria. A mansão era grande, havia quarto de sobra e o bebê estava chegando. Havia uma lógica sensata em tudo aquilo que tornava mais fácil não pensar nos outros motivos pelos quais ela disse sim, sem demorar muito. A convivência foi se instalando com a naturalidade das coisas que não foram planejadas, mas fazem sentido. Café da manhã nos horários diferentes que foram se ajustando para o mesmo horário. Silêncios na cozinha que não eram incômodos, que eram de alguma forma descansados. Conversas que começavam como informação e terminavam como confidência. Ele a acompanhou nas consultas, sentava na cadeira ao lado, não falava mais do que precisava, mas estava lá, presente com aquela presença particular que não invade, que apenas ocupa o espaço de um jeito que torna tudo um pouco mais leve. Rita começou a perceber coisas.
A forma como ele entrava no quarto do bebê antes de dormir e ficava um segundo parado olhando para o berço vazio, como se já estivesse esperando. A forma como ele pesquisou sobre partos, sobre primeiras semanas, sobre o que fazer quando o bebê não para de chorar. Ela viu o histórico do computador por acidente e não disse nada, mas guardou. A forma como, quando ela tinha enjoos, ele colocava bolacha cream cracker na mesa sem que ela pedisse. Ela reconhecia o cuidado, aprendera a reconhecer pela ausência, e estava com medo. Não do jeito antigo, do jeito novo. O medo de quem começa a querer algo e não sabe se merece. O bebê nasceu numa madrugada de chuva. Carlos levou. Ficou na sala de espera por horas, sem que ninguém pedisse. Quando a enfermeira saiu e disse que mãe e filho estavam bem, ele fechou os olhos por um segundo só. E Rita, que o viu pela janela da sala de recuperação, nunca esqueceu aquela expressão. Era alívio, mas era mais do que alívio. Era a expressão de quem percebe que tem algo a perder. Nos dias que se seguiram, ele aprendeu a temperatura certa do mingau. Aprendeu que o bebê gostava de ser embalado com o braço esquerdo. Chegava tarde do trabalho e parava na porta do quarto com aquela imobilidade particular dos momentos em que uma pessoa tenta gravar alguma coisa na memória sem que a memória perceba. Rita fingia que dormia. O coração batia diferente. Ela sabia o que estava crescendo dentro dela. Reconhecia agora, porque aprendera a distinguir entre o que tinha vivido antes e o que estava vivendo agora. Mas havia uma voz que dizia que ela era funcionária dele, que ele era bom demais para ser real, que confundir gratidão com amor era o tipo de erro que cobra caro. Então ficava quieta. Agradecia com palavras práticas, cuidava do filho. E quando Carlos Alberto cruzava a sala e sorria para o bebê com aquele sorriso raro que desfazia toda a seriedade do rosto dele, ela olhava para o outro lado. Joel foi preso antes que o bebê completasse 2 meses. As imagens da clínica eram claras, mas o que tornou o caso sólido foi outra mulher. Alguém que havia estado com ele depois de Rita, que havia vivido a mesma história com outros detalhes e a mesma dor, que havia encontrado coragem para falar quando soube que não estava sozinha. As 2 denúncias juntas, as gravações, o histórico, ele foi preso. Rita ficou sabendo por uma ligação. Desligou o telefone, ficou parada por um momento e depois foi até o quarto do filho. Ficou olhando para ele dormindo, para as mãozinhas fechadas, para aquela respiração tranquila de quem não sabe ainda nada sobre o mundo, de quem só sabe que está seguro. Está tudo bem, ela disse baixinho, para ele, para ela, para tudo aquilo que estava aprendendo a ser. A noite em que aconteceu foi uma noite de chuva fina. O bebê havia dormido mais cedo do que de costume, e a casa estava com aquele silêncio particular que a chuva lá fora tornava ainda mais completo. Rita estava no sofá com os joelhos dobrados e uma xícara morna nas mãos, olhando para nada especificamente, quando Carlos Alberto chegou do escritório, afrouxou a gravata e sentou do outro lado do sofá. Ficaram assim um tempo, sem falar, o bebê dormindo. A chuva lá fora, o tipo de silêncio que não pede para ser preenchido. Então ele disse sem olhar para ela, "Você vai embora quando ele crescer mais um pouco?" Rita virou a cabeça devagar. Havia algo na pergunta, uma vulnerabilidade que não combinava com a postura dele, com tudo o que ela sabia sobre como ele se apresentava para o mundo. Era uma abertura, pequena, mas real. "Você quer que eu vá?" ela perguntou. Ele finalmente olhou para ela, e havia ali, naqueles olhos que ela conhecia tão bem agora, algo que ele vinha segurando há tempo, algo que ele havia decidido, naquele momento, parar de segurar. "Não", ele disse, simples, verdadeiro. Então, devagar, com a mesma calma deliberada de tudo o que ele fazia, como se agir de outra forma nunca fosse uma opção real, ele se inclinou e a beijou. Não foi impulsivo. Não foi dramático, foi exato, como tudo nele.
como uma pergunta que já sabia a resposta, mas precisava ser feita em voz alta. Ela fechou os olhos e entendeu, com aquela clareza que só chega quando a gente para de ter medo de entender, que o que sentia não era gratidão, não era dependência, não era o eco de uma ilusão antiga. Era amor, o consciente, o escolhido, o tipo que cresce devagar no espaço entre café da manhã e consulta médica e silêncio respeitado e mão estendida no momento certo. Quando se separaram, ele ficou olhando para ela por um segundo. Eu me apaixonei por você, ele disse, por tudo que você é, pela forma como você protege esse filho, pela forma como você recomeçou sem pedir permissão para ninguém. Uma pausa. Eu já estava apegado antes de perceber que estava. Ela sorriu, devagar, com aquele sorriso que vem de dentro, que não precisa de esforço, que é simplesmente a face que o rosto faz quando tudo finalmente está no lugar. Eu também, ela disse, mas eu tinha medo. De quê? De confundir. Ela olhou para ele. Fui confundida muitas vezes. Ele assentiu. Entendeu sem que ela precisasse explicar mais. Não tem pressa, ele disse, mas havia um beijo que já tinha acontecido. E há coisas das quais não se volta, não porque foram erradas, mas porque eram certas desde o começo e estavam apenas esperando pelo momento certo para ser ditas. 1 ano depois, o jardim da mansão floresceu junto com a nova vida de Rita. Carlos, que nunca ligou para flores, plantou as brancas que ela mais gostava, surpreendendo-a na manhã do casamento. Dona Celeste chorava orgulhosa na primeira fila. O Dr. Henrique foi padrinho com a certeza de quem já previa aquele desfecho. Rita entrou com o filho no colo, de vestido simples, não como quem é salva, mas como quem escolhe chegar. Carlos a esperava no altar e, ao vê-la, sussurrou. Dessa vez não é fingindo. Ela sorriu entre lágrimas, as últimas marcadas pelo passado. Depois dos votos e do beijo, Rita entendeu que, às vezes, o recomeço vem em silêncio, a proteção surge inesperada e o amor simplesmente fica, até se tornar impossível imaginar a vida sem ele. Se essa história tocou o seu coração, para um segundo e comenta aqui embaixo o que você sentiu. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser tudo o que ficou dentro de você depois de ouvir isso. Sua mensagem pode chegar a alguém que está passando por algo parecido e precisa saber que existe o outro lado dessa história, que existe a saída, que existe o recomeço. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você ama e que precisa ouvir que ainda dá para acreditar. Fiquem com Deus e até a próxima história.